bem-vindos e bem-vindas, Rec Lovers! Ai, que saudade que eu tava de você, Alemim! Muita saudade. E a gente tava com saudade de vocês aí, né? Muita. Ó, tá no ar a nova temporada do Rec. É verdade, a gente vem com tudo esse ano, tá? Afinal de contas, o REC é o lugar onde a criatividade ganha vida, o futuro se desenha com ousadia e as ideias viram revolução. Então bora nessa? Só se for agora, dá o REC. Seguimos abrindo caminho e mostrando para onde vai o mundo da criatividade com todas as suas modalidades e nuances. E sem medo de arregaçar as mangas, a gente vai pra rua conversar com as pessoas mais legais do mercado, desvendar os bastidores das maiores campanhas, conhecer as ativações dos grandes festivais e muito mais. O REC tá mais antenado do que nunca no que vem por aí. Estamos sempre perto dos líderes que direcionam o mercado, a publicidade e a comunicação brasileiras, com estratégias e campanhas modernas que impactam a sociedade. Estão presentes na conversa que está na boca do povo e trazem crescimento e audiência para as marcas. Mais do que isso, o REC está ligado no que move o planeta. A força do Sul Global no cenário criativo, o papel cada vez mais relevante das mulheres no mercado e o meio ambiente no centro das discussões são alguns dos assuntos que vão dominar as pautas por aqui esse ano. A constante transformação tecnológica que acontece cada vez mais rápido também está sempre no nosso radar e não poderia ser de outro jeito. O avanço da digitalização da comunicação, a interatividade e a gamificação cada vez maiores de produtos e serviços e o uso de inteligências artificiais em todas as plataformas nos deixam cada vez mais intrigados para ver para onde é que a tecnologia está nos levando. Olha, parece muita coisa, viu? Mas é verdade. E é, né? Ainda mais no mundo cada vez mais saturado de informações, às vezes fica difícil mesmo focar naquilo que realmente importa. Mas ó, fica calmo que o REC faz uma curadoria com tudo que há de mais interessante para deixar você por dentro do que está bombando no mundo da criatividade. E usar isso a seu favor, claro. Com a expertise de quem está há mais de 20 anos no ar, o REC acompanha de perto as tendências que dominam o mercado, marca presença nos maiores festivais e nas premiações mais importantes da publicidade, do marketing e da comunicação. E tem acesso aos bastidores e aos organizadores dos eventos e ativações mais bacanas que acontecem no Brasil e no mundo. Nas telas do REC, você encontra os profissionais mais renomados falando as ideias por trás de seus trabalhos, dividindo suas fontes de inspiração e seus métodos de criação, em um conteúdo inspirador moldado por conversas e conexões verdadeiras. Vem com a gente que o futuro é agora. Dá o REC! Sabe aquele ditado que diz começar com o pé direito? Pois é assim que a gente inicia essa temporada no REC, viu? E aliás, Bruna Calmon fez uma visita a uma grande estrela que começou na TV, conquistou gerações e ainda por cima é uma potência quando o assunto é publicidade. Esse encontro com Eliana promete. Voltei pra mim, cê sabe o que é bom, dando mais, só quero te ver assim, se for pra ser melhor, pra ser ruim, nem quero. Pra nós aqui do REC é uma honra nesse Dia Internacional das Mulheres a gente estrear a nossa nova temporada. E mais do que isso, ter ela, que é uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil, como a nossa entrevistada de hoje. Eu tô ao lado da Eliana. Ai, Bruna, maravilhosa! Sucesso pra vocês nessa Obrigada. nova temporada. Que dia emblemático, né? Pois é. Aniversário de Hebe Camargo, Sim. Dia Internacional da Mulher,
com duas mulheres apresentando, Pois né? é. E aqui, uma apresentando, uma sendo entrevistada num momento tão especial, né? Da TV, da mídia, da sociedade. Eu falei de você como uma fonte de inspiração por muitos motivos. Você, para além de apresentadora de TV, você é empreendedora, você é mãe, tá o tempo todo se reinventando, virou influenciadora digital, foi junto com toda essa levada da tecnologia. E aí eu queria começar falando dessa Eliana que tá sempre se reinventando e buscando acompanhar a evolução da vida, né? É engraçado, Bruna, a gente falar de se reinventar, né? Mas acho que eu fiz esse caminho caminhando sem pensar nessa coisa de reinventar, de inovar, e acabei fazendo isso intuitivamente. Isso já desde a época que eu trabalhava com as crianças, quando eu percebi que precisava fazer uma transição. E aí fui para o público adulto, para a família, aí fui aos domingos, fiz isso na Record por muitos anos. Aí voltei para o SBT para dividir o domingo ao lado de um dos maiores comunicadores da TV de auditório, que é o Silvio Santos. E lá fiquei 15 anos e me reinventei novamente quando disse, olha, acho que agora é hora de fazer uma transição profissional depois de tantos anos, me testar, inovar. Depois dos 50, bate uma questão que é assim, poxa, vamos fazer algo diferente? Sim. Vamos criar, vamos expandir, vamos olhar para outros lugares. E foi aí que surgiu o convite da Globo, eu vim parar pra cá. Pelejei, matutei, fui atrás. E tem uma coisa muito bacana que eu acho que é o seu público. Teu público te acompanha independentemente das decisões que você toma. A tua vinda para a Globo, por exemplo, foi uma decisão, de certa maneira, até ousada, porque você, né, foi para vários projetos que são diferentes entre eles e que entregam Elianas e que mostram facetas suas que até então o público não tinha muito visto, né? O exemplo de Saia Justa é uma Eliana que está ali debatendo questões femininas, falando da vida, se abrindo, falando de si mesma, se colocando como uma pessoa vulnerável, como todos nós. Bruna, é muito doido o que você está me falando, porque assim, quando eu recebi o convite para sentar naquele sofá, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ter um sofá na vida. O sofá era um clássico da nossa amada Hebe, mais uma vez citando ela aqui. E eu falei, mas é um sofá que já passaram tantas mulheres que de alguma forma me formaram. E a Mônica na apresentação, Rita Lee, Fernanda Young, né? Nossa, tantas gente. mulheres incríveis ali que já passaram. Foi a primeira formação, essa que eu acabei de citar. Era coisa que eu falava, meu Deus, me identifico, é isso. E aí quando eu recebi o convite para estar comandando o SAI, eu falei, nossa, me vi ali empoderada naquele papel de posso, quero e vou me desafiar, porque claro que essas questões elas já existiam no meu dia a dia, na minha vida, já sentia na pele, como todas nós mulheres sentimos, mas ter um programa que pudesse falar abertamente, ir profundamente nas nossas questões, eu falei, nossa, sem saber que eu queria esse programa, eu não só queria, como eu precisava dele. Eu simplesmente saí da roda de amigas, né, onde a gente discutia essas questões sérias, né, sobre a vida, sobre tudo, e sentei em frente à TV e tive a coragem de me abrir, né, e de refletir com o meu público sobre essas questões. Tratar de questões femininas já era uma coisa que eu fazia mesmo no entretenimento, então foi muito bacana. Aí recebe o Masked, né, como uma... Falei, meu Deus, que legal, vou agora brincar, né, novamente, cantando em alguns momentos, dançar. Não, e num momento muito legal, que está comemorando os 60 anos da TV Globo, 100 anos de Globo, mas 60 anos de TV Globo, e com os ícones das novelas. Super bacana. Quem gosta de novela, assiste novela, realmente está se deliciando com esse tema. E ter Tony Ramos por perto é um presente. Outro dia eu estava com Tony Ramos do meu lado e Suzana Vieira do outro. Eu falava, meu Deus, que honra! Aí tem um programa que é o Vem Que Tem, que é um programa comercial para as marcas, né? E tem toda aquela responsabilidade de você usar a sua credibilidade, os seus anos de carreira para falar das marcas. Então, assim,
foi muito bacana, porque daí pude mostrar a minha versatilidade como comunicadora. Totalmente. Eu danço, solto e me pego rindo à toa. Fala um pouco desse seu lado, dessa sua relação com as marcas e também com a marca Eliana. É muito curioso quando a gente fala de marcas, porque a gente está falando de marcas e a gente está falando de valores também, né? E acho que tem alguns pilares que me rodeiam já há muitos anos, né? E acho que ao longo dos anos, com essa carreira de mais de 30, né, na TV, falando com o público, tem algumas coisas que me conectam com algumas marcas e com a minha própria marca, que acho que algumas fortalezas, eu poderia dizer assim, família, fé, união, né? Sim. Acho que me dão essa credibilidade ao longo dos anos para falar com o meu público, falar com outras marcas que estejam alinhadas com esses valores. Sim. Desde que eu trabalhava para o público infantil, eu fui uma grande licenciadora de produtos, reconhecida como uma das maiores do Brasil. Mas, em linhas gerais, para mim é muito tranquilo quando eu falo de marca ou quando eu falo de me atrelar a alguma marca, porque eu sempre me associo a coisas que realmente eu acredito. Isso, para mim, é fundamental, que tenha verdade. Sim. Então, antes de mais nada, eu procuro entender se aquele produto vai chegar para o consumidor de uma maneira que eu gostaria de receber. Você já parou para pensar por que a marca Eliana ou a Eliana vende tanto? Eu acho por conta dessa aderência, dessa verdade, daquilo que eu acredito, conectado com a minha comunicação, com o público que está me assistindo. Por exemplo, os perfumes, né, que venderam milhões e milhões de frascos pelo Brasil todo. Eu fazia o perfume, eu ia até a perfumaria, Olha. eu escolhia todas as notas do perfume. E é assim que eu fazia com os brinquedos, é assim que eu faço com o meu envolvimento em tudo que eu faço. E as redes sociais, eu acredito também que essa sua exposição por lá, essa Eliana de cara lavada, expõe ali as suas vulnerabilidades, Sim. no dia que a gente não acorda bem. Hoje a gente tem uma pesquisa diária o tempo inteiro do que as pessoas estão achando Sim. do nosso trabalho, a nosso respeito, através das redes sociais. E a gente também tem uma comunicação direta quando a gente também quer sinalizar para o público aquilo que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E acho que a rede social aproximou demais. Então é muito legal quando eu posto alguma coisa e sinto, coisas de segundos, você já começa a sentir a reação. Você já começa Verdade. a conversar com o teu público. Isso é mágico. Mudar nunca é fácil, a gente sabe disso. Você estava há muitos anos no mesmo lugar, né, na mesma casa. Qual é o lugar em você mais difícil e quais os maiores desafios que você enfrentou, você como Eliana, assim, dos medos, dos anseios, para essa grande virada da tua carreira que foi essa vinda para Globo? Eu acho que toda mudança... Peraí, não vai contar agora não. Não? Calma, o tempo tá curtinho e o Brasil tá lá, doido pra saber mais. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos. Semana que vem, vamos trazer a segunda parte? Nossa, gente, que chique! 2 programas. Vamos embora, espero que vocês escutem. A minha pele brilha, meu cabelo voa. Eu danço solto e me pego rindo à toa. A minha pele brilha, meu cabelo... Okay, next one. Sit down. Look to camera. This is what it looks like to be exceptional, to stand out from the crowd, to make history. But what if women didn't have to be exceptional? What if they didn't have to be the first, the best, or the only woman? What if being a female engineer wasn't remarkable? What if women and men could compete as equals? I don't want to make history. I don't want to be the only woman. I want to be one of many. O poder não é dado, ele é tomado.
Março é o mês da mulher e hoje a gente homenageia algumas líderes que abriram caminhos, fazem história e seguem inspirando a comunicação e a criatividade brasileiras. Bora ver o que elas falaram? Hoje em dia, já não é raro vermos mulheres em lugares de destaque em muitos mercados. Mas se engana quem pensa que as coisas já são ideais. Números mostram que ainda há muito a avançar e nós falamos com mulheres que estão mostrando o caminho. Eu acho que independentemente de gênero, o que faz uma alma criativa é a curiosidade. E criatividade é sobre isso, é sobre ter repertório, se prover de tudo que a gente pode abrir a cabeça e colocar para dentro todas essas referências que depois a gente usa isso no nosso trabalho. O poder de adaptabilidade feminina é muito grande e talvez por esse motivo elas tenham um alcance tão grande, assim, elas sejam, né, tanta gente se identifique com o jeito que as mulheres falam, com o que elas têm a dizer e com os temas que elas abordam. Eu acho que as mulheres têm essa facilidade de comunicação, uma adaptabilidade grande e um poder de empatia. Então talvez isso amplie muito a quantidade de interesse, a quantidade de gente com quem elas falam. Talvez seja isso, eu não tenho nenhum dado em relação a isso. Mas instintivamente eu diria isso. Ser uma mulher, por exemplo, na área de tecnologia, e tem um dado que eu acho que é bem interessante, 6 em cada 10 meninas periféricas, né, não conhecem ninguém nas áreas de tecnologia que exercem atividades, que estejam fazendo uma faculdade. 6 em cada 10. Como que a gente cria referências? Para além das referências, como é que a gente cria caminhos de acesso? Eu não posso ignorar esse dado, porque se eu tenho 6 em cada 10 meninas que nem conhecem ninguém, e a gente pensa no ambiente corporativo como um todo, e eu tenho 13% de mulheres em posições de CEO, né, em posições de direção executiva, e quando eu faço um recorte racial, a gente está falando de 0,4% de mulheres negras, é traço. E isso ajuda a gente a entender que nem sempre o problema, o desajuste, a falta está na gente. Às vezes é sobre a estrutura, às vezes é sobre um sistema não desenhado para pessoas como nós. Eu acho que quando a gente olha para as mulheres na liderança, como a gente se cobra muito e questiona muito o status quo todos os dias, eu acho que a gente é capaz de gerar grandes revoluções e transformações. Até 2 anos atrás, as pessoas me diziam: Márcia, você é a única mulher liderando entre as 20 maiores agências do país. Você é a única mulher liderando entre as 20 maiores. Eu nunca coloquei isso como um peso, apesar de ser, mas eu sempre coloquei como uma responsabilidade de termos muito mais. Eu não tenho nenhum orgulho em ser a primeira mulher a presidir a BAP após 75 anos. Isso não é que eu não tenho orgulho. Lógico que eu fico feliz em abrir as portas, mas eu acho que a gente precisa fazer com que isso não seja uma pauta mais. Porque enquanto a gente está discutindo a pauta da igualdade, os homens estão discutindo a pauta do futuro da comunicação. E eu quero que a gente esteja nesta pauta. Eu também quero discutir o futuro, não ficar discutindo o meu espaço. Acho que isso já acabou. O fato das mulheres não terem tido as mesmas oportunidades que os homens e que muitas vezes terem sido alijadas de lugar de poder apenas pelo seu gênero faz com que elas tenham maior sensibilidade, tende a entender o que é você estar num lugar desprivilegiado e tende a elas terem um olhar mais sensível na liderança. Eu acho que as barreiras invisíveis e não tão invisíveis existem ainda. É interessante porque hoje as faculdades de propaganda, marketing, comunicação ainda é dominada por mulheres, mas o alto poder, né, das grandes empresas brasileiras não. Então eu acho que o que falta são mais mulheres na frente de decisão, né, abrindo espaço para que outras venham também. Meu time é um time super diverso, eu aprendo muito com eles, né, com elas. E é isso, eu acho que desde uma conselheira que é muito inspiradora, até pares, né, e essa relação é muito potente. Eu acho que a mulher, ela tem uma coisa muito interessante que depois se repercute na gestão,
que ela é mais coletiva. Ela precisa estar cercada de pessoas muito competentes, porque a quantidade de tarefas que ela precisa dar conta desde muito cedo é muito grande. Então as pessoas que nos cercam têm que ser competentes. Você precisa ter pessoas que muitas vezes têm que ser melhores do que você. Então a gente tem menos medo da pessoa competente, entendeu? Você não acha que ela, por alguma razão, vai tomar o seu lugar ou algo assim. As mulheres e as meninas, né, elas são mais convidadas a lidar com as emoções e com os sentimentos desde criança, o que não acontece com os homens. As mulheres, elas têm que sempre prestar atenção no outro para ver a reação. Então eu acho que isso faz com que a gente tenha a maior capacidade de se aprofundar nas nossas emoções e sentimentos e ter que articular isso. E eu acho que o fato da gente ter que articular sempre, ter que, por não sempre estarmos nos lugares de poder e de destaque, aprender a se apresentar, a se posicionar, a saber quem a gente é e o quem a gente não é. Lideranças estão procurando por mais mulheres para tomar lugares importantes. As mulheres estão totalmente capacitadas a tomar qualquer cargo de liderança, é só ter oportunidade. Você me perguntou o que eu diria para essas mulheres que almejam estar no nosso lugar. Cara, eu adoraria falar para essas meninas, mas também adoraria falar para esses caras. Cara, vocês têm a chance de apostar em pessoas que são geniais. Tem mulheres aí que são geniais e que podem fazer uma diferença grande e que precisam do cargo para fazer essa diferença. Não é só sobre o cargo, mas o cargo conta. Não dar estes cargos significa não dar, é estar naquele lugar do conforto, é preciso procurar mais. Tem várias pessoas, é preciso que as pessoas conheçam essas mulheres, conversem, bata um papo, vai tomar café, descubra o que elas estão pensando. Você tem que ser plural, é importante ser plural. Não é um privilégio meu estar aqui ou das mulheres com as quais vocês se inspiram. Se eu puder dar uma dica, desenhem e tenham muita clareza nos seus sonhos que vocês vão conquistar. A gente precisa de mulheres na liderança. Então, primeiro, decidam mesmo se vocês querem e, querendo, sigam o caminho da verdade, da coragem, da justiça e do amor que dificilmente tem. Existe um ditado baiano que diz que em vez da gente, pedir com licença, é melhor pedir às vezes desculpa do que pedir com licença. Então eu acho que a gente tem que se desafiar, sabe, assim, e se meter a fazer. Se a gente acha que alguma coisa não está certa, em vez de reclamar, eu sou do time do fazer. Coragem não é a falta de medo, coragem é ir com medo mesmo. Então vamos beber, vamos conversar, vamos sair, vamos ter um círculo de amigos legal e vamos viver. Entre lideranças, uma super entrevista e poder feminino, a gente encerra mais um REC de hoje. Pois é, e o programa aqui no Multishow é só a ponta do iceberg, hein, Allen? Com certeza, essa conversa continua nas nossas redes sociais, @Programa Reclame. Isso mesmo. Ah, vamos agradecer aqui esse lugar incrível que recebeu a gente para nossa estreia. Casa Bradesco, que além do lugar em si já ser incrível, tem várias exposições, tem livraria, tem um café, jardins. Vale muito a pena a visita. Muito, super a visita. Casa Bradesco, anota aí, hein? É isso aí, então simbora? Só se for agora. Beijo, gente, tchau. Sometimes it feels a bit awkward cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl.